capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair a tentação. Outras versões falam induzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Curva a sua cabeça, oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que tu venhas a conduzir esse momento de pregação. Pai, me usa como instrumento teu. Pai, abra os ouvidos espirituais do teu povo, o coração. Tu tens a liberdade neste lugar. Tu és o principal aqui, Senhor. Em nome de Jesus, conduza tudo e que nós venhamos a sair daqui edificados com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós falamos semana passada do 1 ao 10, explicamos o que o Senhor quis falar com esse início de portas que já receberam a recompensa. Pregamos sobre isso e falamos que a oração, quem se lembra, a oração são divididas em 3 partes. A primeira é de natureza divina. O Senhor fala, nós falamos diretamente com o Senhor, né? A natureza divina do Senhor é manifesta e a vontade dele. Venha teu reino, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então são 3 tópicos divinos e 3 humanos, 3 para a terra. Então hoje, né, semana passada a gente deu um voo direto no céu divino. Hoje nós estamos dando rasante, estamos vindo para a terra, no momento da oração que Deus está falando, direto com o povo dele. Por isso que começa Pai, porque essa oração é endereçada aos filhos de Deus. Não é para qualquer um, são aqueles que acreditam, são aqueles que vivem, são aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Senhor, amém ou não amém? Por isso que ele fala Pai Nosso. Ele está direcionando para os filhos. Falamos sobre santificado, seja o seu nome, o que quer dizer isso? Falamos, vem o teu reino. Então nós temos a função de espalhar a palavra de Deus. Vem o teu reino. Toda uma vez que uma pessoa ora, toda uma vez que uma pessoa aceita Jesus, toda uma vez que, aleluia, seja ligado terra ao céu, a vontade do Senhor desce. Vem o teu reino. Então quando uma pessoa aceita Jesus, entrega o caminho dela a Cristo, o reino de Deus é movimentado, o reino de Deus aparece, o reino de Deus se estabelece, amém? E há uma expansão de fronteiras. Então o que o Senhor mais quer é expandir as fronteiras do reino. Vem o teu reino. Nós temos que pedir isso de uma forma diária. Falamos sobre isso, eu não vou entrar em uma profundidade aqui, né? E seja feita a sua vontade. Nós precisamos descobrir, eu falei isso, precisamos descobrir a vontade de Deus. Por isso que o Espírito Santo está aí, dentro dos filhos. Deus tem uma vontade, o Espírito Santo sabe essa vontade, porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele prescuta, ele penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. No livro de Coríntios fala isso. Nós precisamos do Espírito Santo que habita na gente, precisamos entender a vontade do Pai e manifestá-la, buscarmos em oração para que aconteça.
Por isso que eu falei na semana retrasada, tudo que é ligado na terra em oração é ligado no céu. Entendemos a vontade e trazemos a existência. Então nós precisamos manifestar isso. Precisamos entender o que o Senhor quer, qual é o próximo passo. Isso é para a vida nossa. É para a vida de você, crente. É para a vida de você, filho de Deus. É para a vida de você que acredita em Jesus. Qual é o próximo passo da minha vida segundo a tua vontade, Senhor? Nós precisamos perguntar isso. Quando nós levantamos, começamos o nosso dia, a gente precisa nos colocarmos perante ao Senhor com a vontade. Quando você faz isso, você erra menos. Nós erramos menos. Falhamos menos. E nós entramos aqui agora nessa parte. Aleluia. E nós entendemos que quando Ele coloca essa primeira parte para trazer a existência do céu para a terra, isso indica que nós estamos dando prioridade para o alto. Ou seja, todo filho de Deus tem que dar prioridade para as coisas celestiais, não pela tua lista de pedidos, mas primeiro as coisas de Deus e a sua vontade. Então muitas vezes nós nos achegamos a Deus só para pedir, só para, Senhor, ajeita aqui, muda aqui, Senhor. Não, a Bíblia fala bem claro. Primeira coisa, quando você busca a presença de Deus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Primeiro nós temos que buscar a vontade. Primeiro nós temos que buscar o que o Senhor quer da gente, para que o reino dele se estabeleça. Aí depois na tua oração você entra na sua parte, que são divididas também em 3 partes. Primeiro ele fala aí no versículo 11. Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por que eu estou falando dessa oração? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que estão orando. E a gente está abrindo um leque. Isso é um ensinamento. Deus, Ele dá uma estrutura de oração. A oração que o Pai recebe. Mais ou menos é assim. Começa com Ele. Depois vai para a gente. No final tem um fechamento. Amém ou não amém? Então não é que você tem que orar isso daqui, ficar repetindo. Não. Ele está dando uma estrutura. Tipo de oração que o Senhor recebe. Ele está mostrando e ensinando. Então, primeira parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é forte. Porque nós temos que orar pedindo ao Senhor o pão nosso de cada dia. Por que isso? Simples. Porque, meu amado, se a gente nós não tivermos a nossa necessidade básica, as coisas básicas da vida para prosseguir, para andar, nós não temos o próximo passo. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa beber, todo mundo precisa vestir, todo mundo precisa se manter. Ou seja, o prato de comida que vai para a tua mesa é uma necessidade. Deus supre as necessidades diárias nossas. Não falta nada para você. Então o primeiro passo, não tem como eu expandir o reino do Senhor, não tem como santificar o nome dele de uma forma perfeita, não tem como eu fazer a vontade dele se eu estou cheio de necessidade, se eu estou com fome, desempregado, sem roupa, cheio de problema. Aí o diabo entra, ele começa a fazer a sua cabeça, olha aí, tu está assim, olha aí, tu está assado, olha aí, está faltando isso, olha aí, olha aí, olha aí. Entra o tentador. Mas a própria Bíblia fala no versículo 8 que ele já sabe tudo que você precisa. Está escrito aí. A Bíblia fala em Salmo 37, versículo 25. Fala bem claro para mim e para você. Fala que fui moço, mas agora eu estou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. É promessa de Deus. Antes que você peça, Ele já te mantém no alimento. Ele mantém você. Ele fala que o justo nunca viu. A Bíblia fala em Salmo 37, versículo 25, e continua no versículo 17 desse salmo, fala bem claro: os braços do ímpio serão quebrados, mas o Senhor sustenta o justo. Deus mantém você antes de você pedir alguma coisa.
Deus mantém. O alimento chega. Ele deu a vida, Ele mantém. Mas aí você vai perguntar, mas por que Ele pede para orar? Porque Ele quer ser Senhor da tua vida primeiro, para que você nunca esqueça. Dele vem o suprir. Dele vem todas as tuas necessidades básicas. Dele vem, aleluia, o alimento, o sustento, vem a bebida que você bebe, a roupa que você... Ele quer prioridade na sua vida. Ele quer prioridade, apesar de Ele saber que você precisa. Ele quer ver de você o reconhecimento. A Ele seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ele quer ser assim, ó. Olha aí, Gerson, olha aí, Aninha, eu te supro, eu te sustento, eu te mantenho. Isso não pode sair da tua mente. Isso é diário. Não é anual, não é mensal. Isso tem que ser todos os dias. Por isso que é o pão nosso cada dia nos dá hoje. Eu tenho que orar todo dia. E chegar, Senhor, muito obrigado pelo alimento, Senhor. Senta na tua mesa, puxa a tua cadeirinha, bota o teu prato de comida lá. Você fala, Senhor, muito obrigado por esse alimento, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Tem gente que já senta, amado, já vai mordendo a ponta da mesa, a ponta da cadeira. E esquece, Aninha. Esquece que se está ali a comida, foi o Senhor que manteve. Foi o Senhor que mandou. Ah, mas foi o meu dinheiro. Não, não, não. Para o teu dinheiro chegar, Ele abriu uma porta, Ele manteve você de pé, Ele manteve a tua saúde, Ele manteve você aí. Por isso que chegou. Se Ele não quisesse, você não ia ter nada disso. Amém ou não amém? Então, meu amado, tudo o que você precisa, o que Ele quer mais é que você reconheça a grandiosidade dEle. O suprir dEle. Aí você vai falar, mas pastor... E amanhã? Amanhã, amada, a oração é diária. O amanhã. O amanhã é outra oração. Mateus capítulo 6, versículo 34 fala bem claro. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Guarda teu coração, que amanhã tem mais para você. Tem que ser o hoje. Não se inquieta. O grande problema é que nós somos ansiosos, se fica preocupado. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus do hoje e do agora. Amanhã a Ele pertence, viva o momento, viva o presente, viva o hoje. Se você não reconhece o hoje, você quer o amanhã para quê? O grande problema é que nós caminhamos nessa terra, nós não reconhecemos nada disso muitas vezes. Nós temos que reconhecer que é o Senhor que mantém todas as coisas. Ele sustenta você, Ele te alimenta. Ele sabe que eu coloquei aqui, eu cuido de você e te mando do céu para a terra o que você precisa. Deus manda do céu para a terra, sabe, com cuidado de você. E você recebe o cuidado dele. E você cuida da terra para manter as coisas do céu. O reino dele, a vontade dele, o nome dele ser santo. É isso. Enquanto ele cuida de você, você cuida das coisas do Senhor. É isso que ele quer. Amém ou não amém? Quem está me entendendo, dá glória a Deus. E quando fala assim, nos dai hoje, está no plural. Essa oração, Pai Nosso, já está no plural. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso que nos dá hoje, nos dá. Quando ele fala isso, entenda isso. Essa oração dá, logicamente, a impressão de comunhão, de junção, está no plural. São várias pessoas fazendo. Mas vem cá, pastor, se é oração diária, se eu tenho que orar todo dia, não pode ser com as pessoas da igreja. Essa oração tudo indica que é feita dentro de famílias, na tua casa, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, que todos os dias estão juntos. O ideal seria, no momento que nós estamos à mesa, e a gente vê muito isso, nós orarmos. São no momento que nós estamos juntos em família. Por isso que é nós da hoje. Não é uma oração singular para você, eu oro. Mas o mais importante é que nos mostra bem claro que essa oração é feita no momento de junção da família de Deus. Quem está me entendendo, dá glória a Deus? Aleluia. Porque é o único momento que todos estão unidos. É o único momento que nós muitas vezes nos juntamos.
Aí você vai falar, pastor, é para orar o Pai Nosso? Não, você pode orar, lógico. Eu oro. É a oração que Jesus nos deu, mas você fala, não por vãs repetições, fala do teu jeito. Deus coloca alguns itens para que você não venha esquecer dessas coisas. Tem coisas nessa oração que são básicas. Santidade do nome do Senhor. Vir no reino de Deus. A vontade dele estabelecida. Você tem alimento e sustento básico. Isso diariamente. Ele coloca os pontos. Agora entra numa outra parte. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Deus mantém todas as nossas necessidades físicas. Ele mantém. E também as espirituais. Quando nós pedimos, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, Deus está trabalhando no espiritual também na tua vida. Amém ou não amém? Porque o reino dele está sendo estabelecido, está te usando, você está santificando o nome dele. Então você, tantas necessidades físicas, né, que é nesse tópico do versículo 11, como as espirituais, que é do início da oração, está mantendo você. Mas ele fala uma coisa tremenda aí, né, que perdoa-nos as nossas dívidas. Nós necessitamos de perdão. Tem um versículo que eu coloquei aqui na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, o primeiro item de justiça é nós reconhecermos que o próprio justo falha. O justo falha, o filho falha. Nós somos imperfeitos. Nós somos pessoas caídas, a qual o sangue de Jesus nos purificou, mas nós estamos, sofremos a pressão da queda. Então, na tua oração diária, você tem que pedir perdão pelas suas falhas, conscientes e inconscientes, ações, palavras, atitudes. Nós precisamos reconhecer isso. Amém ou não amém? E a Bíblia fala que a sabedoria, Deus nos livra do pecado, do errar. Lá no próprio Eclesiastes, livro de Eclesiastes, livro da sabedoria, diz que a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Ou seja, quando você tem a sabedoria vindo do alto, a gente falou sobre inteligência e sabedoria. Inteligência, uma pregação lá atrás. Inteligência, tudo aquilo que você ganha nesse mundo. Todos os teus ensinamentos, tudo que você absorve. Mas quando você usa isso de uma forma diretiva, de uma forma correta, isso é sabedoria. Quando você pega essa tua bagagem e lança. E Deus fala bem claro isso. Nós podemos errar menos quando nós temos a sabedoria vinda do Pai. Você erra menos, você falha menos. Você vai pedir perdão menos pelas falhas. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo do 5 ao 7. Peça, a Bíblia fala bem claro isso. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá livremente. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá livremente, sem reprovação. Mas peça com fé, não duvidando, o versículo fala. Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida assemelha-se às ondas dos mares, agitada pelo vento. Não pense que do Senhor ganhará alguma coisa. Você não pode pedir a Deus para você ter sabedoria se você é inseguro e você não acredita naquilo que Ele fala. Tem que ter fé. A fé está intrinsecamente ligada à boa consciência. Quando ele fala perdoa as nossas dívidas, é uma pessoa que tem uma consciência pura, uma consciência limpa, uma consciência que você está enquadrado, você está certo, você está limpo perante os olhos de Deus. Você quer andar limpo. Amém ou não amém? Então, Deus primeiro Ele pede para nos manter supridos das necessidades físicas. Mas agora, nós temos que buscar, o pedido agora é uma consciência, pensamento sem culpa, para que nós não venhamos a errar
diariamente. Nós precisamos ter essa boa consciência. Pastor, mas como eu consigo isso? Vivendo uma vida segundo essa própria oração, de dependência de Deus, pedindo em certos momentos sabedoria a Deus, porque sabedoria e fé estão intrinsecamente ligados, como eu li aqui, e você não pode duvidar. Deus, entenda isso, a boa consciência tua está intrinsecamente ligado à fé. Aí você vai falar, por quê, pastor? A própria Bíblia fala, primeira carta a Timóteo, capítulo, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. A boa consciência mantém a fé, que gera paz interior. A Bíblia fala, mantendo a fé e a boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, a tua consciência boa, perfeita, limpa, te mantém com a fé em Cristo. Se nós não guardarmos a nossa consciência, se aqui começar a entrar um bocado de porcaria, vai gerar ações, vai gerar atos, vai gerar pecados. E se você não tiver uma boa compreensão, reconhecer que você precisa de um perdão, você vai naufragar na fé, você vai esfriar. Você naufraga. A boa consciência e a fé estão intrinsecamente ligados. Mantendo a fé e a boa consciência. Porque se você largar a boa consciência, Paulo fala que você naufraga. Então minha ligação tem que estar sempre com o céu. Minha ligação tem que estar sempre com Deus. Minha ligação tem que estar sempre com as coisas certas. Quando eu erro, Senhor, perdoa minhas dívidas. Eu errei, eu falhei. Sabe o que acontece? Você é perdoado. E começa um novo tempo na tua vida. Deus te dá essa liberdade de conversar com Ele. Entenda que dívida é algo que não é pago, não precisa ser pago. Por isso que ele fala, perdoa as nossas dívidas. E a pior dívida para um crente, o que é? É o pecado. A pior dívida que o homem pode levar na sua vida é você não reconhecer que você é pecador. E esse texto, essa oração fala isso. Perdoa as nossas dívidas. Dívida é quando você está devendo alguém, para você ter que pagar. Mas a Bíblia é tão linda, Jesus é tão lindo. Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, ele muda. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 2, versículo 14, fala, havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças que era contrária, ele removeu e cravou na cruz. Aleluia! Toda a dívida foi paga pelo nosso Senhor Jesus na cruz. Jesus pagou a dívida, Jesus levou os pecados. Jesus quer que você reconheça e quer que você entenda, Senhor, perdoa os meus pecados. Quem está entendendo, dá glória a Deus. A última coisa que Jesus falou, João 19:30, no grego, teletestai, está pago, está consumado. Jesus, foi a última palavra que ele falou na cruz, teletestai. Está pago, eu paguei com preço de sangue, morri por eles, mas que haja o reconhecimento que nós precisamos de perdão diariamente. Amém ou não amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, porque a Bíblia fala em 1 João capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você reconhece que você passou do limite, quando você reconhece que errou, quando você ora, quando você busca ao Senhor, aleluia, o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. Glória a Deus por isso. A dívida foi paga. Você é livre. Glória a Deus. Nós somos livres. Nós reconhecemos. Agora tem um bocado de gente que não reconhece isso. Tem um bocado de gente que vive uma vida dissoluta. Não reconhece que um justo morreu na cruz. Quando você erra, quando você passa, o Espírito Santo fala dentro de você. Caramba, passei. Passei do limite. Deus não gosta disso.
Aí ele vai, quando você reconhece, fala com ele: Senhor, se ajoelha, perdoa. Eu errei aqui e tal. A Bíblia fala que os seus pecados são jogados no mar do esquecimento. E ele não se lembra mais. Nós precisamos ter esse conhecimento. Amém ou não amém? Na nossa oração nós temos que pedir, porque, meu amado, todo dia falhamos. Pensamentos, atitudes, palavras. Não tem jeito. O homem é falho. Mas quando você reconhece isso e ora, glória a Deus. Deus vira a página. Ora com fé, não duvidando e acreditando que Ele é Senhor da tua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. E está escrito aí no final: como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Presta atenção. Deus não pode te perdoar desde o momento que você continua a carregar a falta de perdão para alguém. Vai ter gente que vai te maltratar, vai ter gente que vai te apontar, vai ter gente que vai te criticar, vai ter gente que vai te apontar, vai ter gente que vai te, sabe, amado, falar mal de você, mas perdoa ele para que você seja perdoado. É incoerente Deus perdoar alguém que não perdoa ninguém. Não tem lógica. Então, se alguém se levantar contra você, libera o teu coração, para que quando você errar, a boa mão do Senhor esteja com você. Amém ou não amém? Por isso que Ele faz como? Em comparação. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Ou seja, dá mesmo peso que você perdoa, o mesmo peso você é perdoado perante os olhos de Deus. Se você não perdoa, continua ali. Deus se lembra dos teus erros e dos teus pecados. E não esquece. Por isso que eu sempre falo, às vezes num momento de ceia como esse, nós temos que reconhecer se passamos da linha com alguém. Vai lá, se conserta, vai lá, se acerta, libera o teu coração, para que quando você errar, o Senhor fale: eita, Ele perdoa, então você está perdoado também. Amém ou não amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação aí, olha só, a gente pensa um bocado de coisa. Está certo o que você está pensando. Tentação é quando você, tua carne, a vontade de você fazer alguma coisa que não é certa. Seja sexual, seja uma forma de falar, seja uma tentação. Mas quando você vai no grego dessa palavra, o grego dessa palavra, que é peirasmos, quer dizer mais do que tentação, provação. Ou seja, quando Deus está falando, não deixei cair em tentação, Ele está falando também de prova. Tudo aquilo que se levanta contra a tua vida e te desafia e dificulta a tua caminhada. Ou seja, todo sofrimento que você passa, que te afeta, no grego, no original, é provação. Quer dizer as duas coisas. Quer dizer sobre prova que você passa e quer dizer de tentação. Ou seja, no primeiro item, quando a gente falou no primeiro pedido, estava ligado às nossas necessidades físicas. Nós pedimos, que o pão nosso cada dia. O segundo está falando de perdão. Ou seja, o primeiro está intrinsecamente ligado a gente. No segundo, perdão com irmão e irmã. Que você fala, assim como nós perdoamos os nossos devedores, está ligado a pessoas. Agora o terceiro, tentação, está ligado diretamente a Satanás, o diabo. Por isso que você tem que pedir a Deus, ao mesmo tempo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, a tentação pode te fazer cair. Só tem uma pessoa que faz você ficar de pé, faz você superar e te manter erguido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele fala no texto. É Ele que sustenta, mantém você de pé, ereto, não cair sobre as coisas. A tentação vai bater a porta, a provação vai vir, mas a Bíblia fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo. A Bíblia fala: eleva meus olhos para os montes. Onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e terra. Vem dEle. Ou seja, a pressão vem para você cair, mas o Senhor vem para te levantar, te manter de pé.
Isso tem que ser lembrado. Não vai pela força do seu braço. Não pense que você é um super-homem, que a própria oração de Deus fala: Senhor, perdoa os nossos pecados. Isso quer dizer que nós somos imperfeitos, somos falhos, nós temos a predisposição de queda, como foi antigamente. Então coloca Deus na frente. Quando a prova vir, quando a tentação vir, Senhor, me sustenta. É isso que Deus está falando. Não vai sozinho. Não se testa. Não fala que você vai conseguir sozinho. Que é aí que você se quebra todo. Vai chegar uma hora que você não vai saber dar a resposta, se desviar da situação, e daí vem a queda. Se mantenha com o Senhor. Todos os lugares que você for, leva o Senhor. Todos os lugares que você entrar, leva o Senhor. No momento de deitar, leva o Senhor. No momento de levantar, leva o Senhor com você. Amém ou não amém? Então o pedido para não cair na provação e tentação vem de você. Parte de você, o texto mostra isso. Não é Deus que tem que se movimentar e ficar guardando você. Você que tem que reconhecer que é dele e por ele e para ele são todas as coisas. É ele que guarda você da tentação e das provas que você vai passar. Mas tem que sair da sua boca. Amém ou não amém? Então provas todo mundo passa. A forma como tu passa e chega do outro lado é que faz toda a diferença. Todo mundo tem momento que vai passar pressão na vida. Vai ter perdas, vai ter momentos difíceis. O reconhecimento do Senhor nesse momento é tudo que Deus quer, para que você não pare, para que você continue a avançar em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus! Por isso que a Bíblia fala em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Deus mantém você de pé. Ah, pastor, não estou vendo nada. Existem anjos guardando você, livrando você das ruas, dos perigos, do bandido, dos tropeços. É Ele que te guarda. Amém ou não amém? E no final, eu vou terminar, porque não dá tempo. Vou reduzir. A Bíblia fala: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Rapaz, é muito lindo. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Imagine, meu amado, o universo tem uma média de 200 bilhões de galáxias. Só aqui é uma galáxia, certo? A Via Láctea é uma galáxia. Existem mais ou menos 200 bilhões. A Bíblia fala. A Bíblia fala que além de existir 200 bilhões de galáxias, existem pelo menos 300 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela. 300 bilhões de estrelas e 200 bilhões de galáxias. Aí vem uma oração, término desse: pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Sabe o que quer dizer aí? Que Deus está falando? Todo o universo é do meu governo. E o poder para reger, para movimentar e ordenar todas as coisas vem da minha mão. Eu controlo tudo. Eu mantenho tudo. Eu ordeno tudo. Eu mantenho tudo sustentado na força do meu governo. Aí ele fala: a ele a honra, a majestade, todo o esplendor. Amém. Ou seja, assim seja. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois você escuta em casa. Hoje foi mais reduzido. Vê a primeira parte, junta. Isso é tremendo. Em nome de Jesus. Vamos dar prosseguimento.